Pode bater em mim se vos quiser, mas eu não vou embora. Foi assim que a Fernanda entrou na vida do Bernardo e, sem saber, mudou o destino de uma família inteira em São Paulo. Ela tinha acabado de empurrar a porta do quarto e a cena parecia um furaco brinquedo quebrado, roupa rasgada, cadeira virada e, no meio do caos, um menino de 8 anos com o olho vermelho de tanto chorar. Quando viu a Fernanda, ele veio para cima, soco fechado, Dio estampado. Sai daqui, eu te odeio. Qualquer adulto teria recuado. Mas a Fernanda não. Ela segurou os punhos dele com firmeza, sem machucar, e falou baixo, olhando dentro dos olhos do garoto. Eu sei como isso. Eu também já te odiei todo mundo. Ele parou ofegante. Amor tremendo. Sua me morreu. Foi como se algum tivesse arrancado a leltima protéo do peito dele. Bernardo desabou. Caiu de joelhos e chorou de um jeito que fazia tempo que ninguém via. Chorou pela Mi que perdeu num acidente. Chorou pela culpa, pela raiva, pela solido naquela manso enorme no Morumbi. Fernanda no largou. Abraou. Deixou ele molhar a blusa dela inteira. Chora o quanto precisar. Eu não vou a lugar nenhum. Minutos depois, Bernardo dormia encostado no ombro dela, o rosto finalmente em paz. E foi assim que o pai dele, o empresário Million Rio, Tiago Bittencourt, encontrou os dois na porta do quarto, o filho que ninguém tocava. 4 anos dormindo tranquilo no colo de uma faxineira de agência. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma coisa que Jotutu tinha esquecido como era. Esperana. Nos dias seguintes, a Manso no Morumbi parecia outra. O silêncio pesado que antes era quebrado pelos gritos de Bernardo começou a dar espaço para algo raro. Ali dentro respirou, aliviada. Fernanda chegava sempre no mesmo rio. No como faxineira isso ela deixou claro, mas como algum que estava ali por ele. E Bernardo, mesmo desconfiado no comeu, observava cada movimento dela, como quem tenta descobrir se seguro amar de novo. No primeiro dia, ele nem saiu de tetés da porta. No segundo, deixou ela arrumar a cama. No terceiro, perguntou baixinho. Vou que vai embora igual as outras. Fernanda se ajoelhou. Ficou do tamanho dele. Não vou. Eu prometi, lembra? E pela primeira vez em 4 anos o menino acreditou em algum. Tiago observava tudo distancia. Às vezes parado no corredor. Outras encostado na porta sem coragem de entrar. Ele via o filho comer sem jogar o prato no chão. Via Bernardo guardar os carrinhos quando Fernanda pedia. Via o sorriso temido que voltou a aparecer quando ela achava brinquedos perdidos debaixo da cama. E cada pequeno gesto parecia devolver um pedal do perprio coral de Tiago. Uma tarde, enquanto Bernardo fazia um desenho torto de família, ele a Mi, e um buraco vazio entre os dois, Fernanda sentou ao lado. Isso aqui foi o que ela perguntou apontando o vazio. Bernardo fez que sim triste. Eu fiquei sozinho quando ela foi embora. Fernanda respirou fundo. Engoliu a dor que veio junto com a lembrança do irmão. Vou no ter sozinho nu, e nunca mais vai ficar. O menino levantou os olhos devagar, como quem testa uma promessa. E pela primeira vez, ele sorriu de verdade. Tiago viu de longe a garganta apertando. Ele se aproximou devagar, sentou ao lado deles no tapete. Bernardo colocou o desenho no colo dos dois. A Fernanda pode ficar com a gente para sempre? Perguntou o inocente. Tiago não soube responder. Porque tudo nele gritava sim. Mas ele também sabia que nada ali era simples e que havia gente naquela casa, principalmente sua tia Carmen, que Joto via a presena de Fernanda como uma ameaça. Mesmo assim, naquele momento, olhando a cena, seu filho finalmente sorrindo, e a mulher que o trouxe de volta para a vida, Tiago pensou pela primeira vez em anos que talvez fosse possível recomeçar. E foi exatamente a que Carmen, parada na porta do corredor, assistiu tudo com os olhos estreitos. E decidiu que Fernanda não duraria muito naquela casa. Carmen nunca tinha visto o sobrinho vivo. E aquilo não deixava ela aliviada, deixava furiosa. Cada risada de Bernardo com Fernanda era uma facada. Cada olhar de Tiago para a moa era um perigo. Assim, sem que ninguém percebesse, o veneno começou a se espalhar. Enquanto isso, Fernanda seguia firme na promessa.
Bernardo estava florescendo. Ele Jota não explodia por qualquer coisa. Jota aceitava tomar banho sem quebrar o chuveiro. Jota comia sentado. Dormia sem tanto pesadelo. Tudo porque aquela moa simples de mochila gasta e sorriso timido conseguia acessar o que ninguém conseguia, o coral traumatizado de um menino que se sabia perder. Numa quarta-feira depois do almoço, os dois estavam no jardim. Bernardo corria atrás de bolhas de sabo, e Fernanda ria com aquela leveza que nem sabia que tinha guardada dentro de si. Tiago, que voltara mais cedo do trabalho, ficou observando de longe. Quem via de fora juraria que eram pai e filho. Eles te fazem bem, disse ele, se aproximando com cuidado. Fernanda deu de ombros meio sem jeito. Eu sei te fazendo o que eu sei ficar por perto. Mas Tiago enxergava mais. Enxergava como ela respirava fundo quando Bernardo a abraava. Enxergava como seu filho encostava em algum quando essa pessoa era ela. Enxergava o cuidado, a paciência, o amor nascendo sem que ela percebesse. Ele respirou fundo como quem pega coragem. Fernanda, eu não queria que você fosses passagem. Ela desviou o olhar. Tiago, eu sou de outro mundo, e te aqui pelo Bernardo por ele. Mas o brilho arrepiado nos olhos dela denunciou que não era isso. A distância entre eles diminuiu tanto que os dois sentiram-no com o corpo, mas com a alma, que algo importante estava acontecendo ali. E foi justamente nesse instante que o celular de Carmen clicou atrás da cortina. Fotos. Muitas fotos. O sorriso dela foi quase imperceptível. No fim da tarde, quando Fernanda Jota tinha ido embora, Carmen chamou Tiago no escritório. Vó que precisa ter cuidado, disse ela, assumindo um tom frio. Essa menina esperta demais. Conquistou o Bernardo arrepiado demais. Isso no normal. Tiago fechou a cara. Carmen chega. Vocano conhece a Fernanda. Eu conheço gente, ela retrucou, e gente pobre que aparece assim oferecendo amor demais costuma estar atrás de alguma coisa. Foram palavras que escorregaram como faca dentro de Tiago. Fernanda nunca pediu nada. Nunca insinuou nada. Mas Carmen conhecia exatamente onde plantar a dívida. Naquela noite sozinho no quarto, Tiago tentou afastar o pensamento. Mas o veneno do Jota o tinha entrado. E era exatamente isso que Carmen queria. Porque quanto mais Fernanda se aproximasse mais perto, estava o momento em que toda a verdade, aquela que Carmen escondia há 4 anos, poderia vir tona. E ela faria qualquer coisa para impedir isso. O clima na casa começou a mudar de forma quase imperceptível. Primeiro foram as cochichadas na cozinha. Depois os olhares atravessados das funcionarias. Carmen tinha espalhado seu veneno com preciso cirgica, palavras sussurradas, meias verdades insinuais maldosas. E do jeito que acontece com qualquer mentira bem contada, ela começou a criar rases. Fernanda sentia. Entrava na manso e o ar parecia mais pesado. As empregadas que antes a tratavam com carinho, agora desviavam os olhos, cochichavam entre si. Mas ela não queria acreditar que algo tão simples estava virando guerra. Continuava focada em Bernardo, ele era sua bissola, seu motivo. Era numa tarde quente que o primeiro baque veio. Bernardo estava no jardim tentando montar um castelo de areia improvisado. Ele riu quando Fernanda se sentou ao lado. Fer, olha, parece-te uma casa de verdade. Ela sorriu, ajeitando um pouco as torres. Te ficando lindo campeo. Enquanto brincavam, Tiago chegou e se juntou a eles. Os Terreres conversaram, riram, e por alguns minutos realmente pareciam uma família. Uma cena simples, pura e perigosa para algum como Carmen. Do alto da janela do escritório, ela fotografou tudo. Cada sorriso, cada aproximal, cada segundo que transformava Fernanda em Ameá. Naquela noite, enquanto Bernardo tomava banho,
Fernanda ouviu duas empregadas cochichando no corredor. Se duvidar, ela de olho no patro. Imagina uma faxineira. Essas coisas nunca acabam bem. O peito dela apertou. No pelo preconceito, isso ela Jotard tinha enfrentado a vida toda, mas pela injústia. Por estarem mexendo na nica coisa pura que ela tinha naquela casa, o cuidado pelo Bernardo. Quando desceu para a cozinha pegar Gua, acabou encontrando Carmen arrumando as flores como quem não queria nada. Fernanda ela chamou com um sorriso falso. Vó que sabe como são as coisas aqui. Família rica complicada. Às vezes pessoas novas não entendem o limite do pérprio lugar. Aquilo bateu como tapa. Fernanda respondeu apenas, eu conheço muito bem o meu lugar. Ele onde o Bernardo precisa de mim. E saiu antes que a raiva transbordasse. Naquela mesma noite, enquanto colocava Bernardo na cama, ele perguntou baixinho. Fer, por que você tá triste? Nada no amor. Se cansada. Por causa da minha tia Fernanda gelou. Por que você acha isso? Eu ouvi ela falando seu nome. Ela não gosta de você. Mas eu gosto. E meu pai também. O coral dela quase desmontou. Eu vou ficar com você? Eu prometo. Bernardo sorriu seguro pela promessa que ela nunca quebraria. Mas do lado de fora, no corredor escuro, Carmen ouviu tudo. E decidiu que era hora de parar de plantar sementes e comear a colher destruio. Porque para ela, Fernanda não era uma ameaça ao controle da casa. Fernanda era a fasca que podia revelar o segredo que Carmen escondia há 4 anos. E ela faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para impedir que isso acontecesse. Aquela sexta-feira parecia comear normal, mas havia algo diferente no ar. Fernanda sentia uma inquieta funda, como se o show estivesse prestes a abrir sob os pés dela. Bernardo estava alegre e animado com o desenho que queria mostrar, e isso ajudou a afastar um pouco o peso no peito dela. As que Carmen Jo tinha decidido hoje, Fernanda cai. Depois do almoço, enquanto Bernardo via desenho na sala, Fernanda foi arrumar o quarto dele. Deixou a mochila na cadeira como sempre fazia. Respirou fundo, colocou a cama em ordem, recolheu brinquedos, não imaginava que naquele exato momento Carmen vinha descendo o corredor com passos silenciosos como cobra, antes do bote. Ela entrou no quarto devagar. Checou se o menino distrado não estava vindo, abriu a mochila de Fernanda e, com a calma cruel de quem Jotard tinha feito aquilo na cabeia 1000 vezes, escondeu o brinco de diamante no fundo entre as roupas. O objeto mais valioso e mais sentimental que Tiago tinha da esposa morta. Fechou a mochila, saiu e esperou. 2 horas depois, o grito ecoou pela casa. O brinco? Meu Deus, o brinco sumiu. Tiago subiu correndo. Calma, Carmen, a gente procura. No algum pegou. Fernanda apareceu na porta aflita. Aconteceu algo? Carmen virou o rosto devagar com olhos calculados. Sumiu uma joia da Helena, de diamante. Eu não entrei nesse quarto. Fernanda disse sentindo o sangue gelar. Tiago respirou fundo tenso. Vamos revistar a casa e as bolsas? Era a frase que Fernanda mais temia ouvir. No porquê tivesse algo, mas porque sabia que Carmen era capaz de tudo. Ela abriu a mochila com as mãos tremendo levemente. Tirou blusa, garrafinha, carteira, que Carmen, com um suspiro fingido, apontou. O que aquilo ali no fundo? Fernanda puxou o tecido. O brilho cortou o ar como uma centena. Silêncio. O mundo dela caiu inteiro ali diante de Tiago. Eu não peguei isso, ela sussurrou. Eu juro. Algum colocou. Carmen levou a boca, encenando choque. Isso muito frio. Fernanda olhou para Tiago buscando qualquer sinal de confiança. Mas o que encontrou foi dívida. Uma dívida que rasgou mais do que qualquer acusal. Acho melhor você ir para casa e a gente esclarecer, ele disse, sem olhar nos olhos dela. Ela sentiu as lágrimas descerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Vokjei decidiu, ela murmurou. Me mandando embora. Bernardo apareceu no corredor no momento exato em que ela passava. Fer, para onde Vok vai? Vok prometeu que não ia. Ela se ajoelhou, engolindo o choro. Eu não quero ir, mas eu preciso amor. No Vok prometeu. Ela abraou o menino forte, como se pudesse gravar aquele abrau no corpo. Eu te amo, nunca esquece disso. E saiu. A porta bateu. Bernardo começou a gritar.
Tiago ficou parado, sentindo o pérreo erro crescer como um monstro. E Carmen? Carmen sorriu. Pequeno, quase invisível. O tipo de sorriso de quem sabe que acabou de destruir uma vida e que ainda tinha muito mais para destruir. Osbado amanheceu com a casa virada de ponta cabeça. Sem Fernanda, Bernardo parecia ter voltado no tempo, ou pior. Ele se trancou no quarto, derrubou brinquedos, chutou portas, voltou a gritar o que ninguém queria ouvir. Vai embora, eu te odeio! Vou que mandou ela embora. Tiago batia na porta desesperado, a voz quebrada. Filho, por favor, abre. A Fer foi embora porque quis. Foi culpa minha. Mas nada adiantava. O menino estava despedaado. Carmen apareceu no corredor, braços cruzados, o rosto iluminado por uma satisfal disfarada. Deixa ele se acalmar, disse como se não fosse ela a responsável pelo inferno em que a casa tinha voltado a se tornar. Tiago virou para ela com os olhos vermelhos. Vós te satisfeita. Olha o que vó te fez. O que eu fiz, ela rebateu ofendida. Descobriu uma ladra. Vós que te cego por causa daquela garota. As palavras bateram como tapa, mas o pior ainda viria. A partir daquele dia, Bernardo simplesmente parou de comer. No café da manhã, tocou no prato. No almoço, empurrou a comida. Tarde, recusou at opo preferido. Na segunda-feira, ele estava fraco, mas firme na deciso eu-es, como quando a Fer voltar. Tiago tentou argumentar, barganhar, implorar. Não adiantou. Os dias foram passando e o menino sobrevivendo apenas de goles de guaforados. Na quinta-feira, ele não conseguia mais levantar da cama. O pediatra veio às pressas. A expresso dele mudou ao ver o estado da criana. Tago isso desidratal severa. Se continuar assim, vamos ter que internar. Ele entrando em risco real de vida. As palavras bateram como tiro. Quando o médico foi embora, Tiago ficou sentado no chão do corredor, a cabeça entre as mãos, chorando como nunca tinha chorado desde o acidente que tirou Helena. Meu Deus, foi tudo culpa minha! De repente, um barulho de queda ecoou no banheiro. Tiago correu. Bernardo estava no chuplido molhado de suor inconsciente. Tiago o pegou nos braços. Filho, pelo amor de Deus, fica comigo. O menino abriu os olhos por um fio. Eu os queria. A Fer, eu quero ela. Eu vou trazer ela de volta. Eu juro. Juro, meu amor. No morre, Quando deitou o filho na cama, a decisão estava tomada. Ele ia provar a inocência de Fernanda. Ele ia destruir a farsa que Carmen montou. Ele ia fazer qualquer coisa para trazer Fernanda e salvar a vida do Prio filho. E naquela noite, com o coral dilacerado, Tiago abriu o computador e começou a revisar todas as semeras da Manso. Segundo por segundo, imagem por imagem, som por som, porque a verdade estava ali. E ele ia encontrar, antes que fosse tarde demais. Tiago passou a noite inteira diante das semeras, os olhos ardendo, o coral apertado, mas movido por uma única certeza. Fernanda dizia a verdade. E se ele não provasse isso logo, Bernardo não sobreviveria. Reviu cada entrada, cada corredor, cada segundo da sexta-feira em que tudo aconteceu. O relógio marcava quase 4 da manhã, quando algo chamou sua atenção 43 segundos. Esse era o tempo exato em que Carmen entrou no quarto de Bernardo enquanto Fernanda arrumava outro semodo. Tiago aumentou o brilho, o contraste o údio que ouviu. Baixinho, mas claro. Pronto agora, você ferrada? A frase bateu nele como soco no estômago. Carmen tinha plantado o brinco. Carmen tinha destruído Fernanda. Carmen tinha colocado a vida de Bernardo em risco. Era de culpa alvio desespero tudo misturado. Ele continuou revisando o amanhecer. E quando Bernardo acordou, ou melhor tentou acordar, estava tão fraco que mal conseguia levantar a cabeça. Filho, come alguma coisa, por favor. Se a Fer voltar. Foi nesse instante que Tiago percebeu não dava mais tempo.
Correu a Thérèse de Provas, chamou o advogado, vasculhou documentos antigos e foi a que o último golpe veio. O contador apareceu tremendo com um pendrive na mão, confessando tudo que Carmen o obrigara a falsificar. Eram 4 anos de desvios, mais de 300 mil reais roubados em nome de Bernardo. O mundo de Tiago virou pá. No fim daquele dia, com todas as provas reunidas, a Pólcia levou Carmen algemada do hotel onde ela estava escondida. Ela gritava, se defendia, tentava acusar Fernanda, mas Jototo não havia espal para mentiras. Vó que destruiu meu filho, Tiago, disse a voz falhando. E isso eu nunca vou te perdoar. Mas nada disso importava tanto quanto uma única coisa. Bernardo continuava caindo. Sem comer. Sem foras. Sem vontade de viver. A cada minuto, a sombra da perda ficava maior. Então Tiago fez o que deveria ter feito desde o começo, correu até a casa de Fernanda. Bateu na porta com desespero. Implorou que a Midela chamasse. A filha pediu perdão, prometeu consertar tudo, até que ouviu a frase que o fez desabar. Ela foi embora para Campinas. Não quer mais saber dessa casa. Quando ele Jototo estava perdendo a esperança, o celular vibrou. Uma mensagem. Estou voltando. Mas não por você, pelo Bernardo. Ali no meio da rua, Tiago sentou no volante e chorou de alvio, porque sabia era a última chance de salvar o filho. E a única pessoa que podia fazer isso era exatamente quem ele deixou ir embora. A porta do quarto de hospital se abriu devagar, e Fernanda entrou sem fazer barulho, mas o impacto dela no ambiente foi imediato. Tiago, sentado ao lado da cama, levantou como se tivesse visto ar depois de quase se afogar. Você voltou? Ele sussurrou. Fernanda não respondeu. Porque ali nu era momento de conversa. Era momento de salvar uma vida. Ela caminhou até a cama, viu o corpo magro e plido de Bernardo, os ilubios rachados, o soro pingando devagar. O menino parecia tu pequeno, tu diferente daquele garoto que fazia castelo de areia no jardim. Meu Deus, como voques deixaram isso acontecer. Ela disse, a voz embargada, mas firme. Tiago tentou explicar, mas ela cortou. Depois a gente fala. Agora ele. Fernanda pegou a mão gelada de Bernardo com todo o cuidado do mundo. Bernardo, amor, sou eu, a Fer. Eu voltei. Nada. Ela se aproximou mais. Eu nunca ia te deixar. Eu te prometi. Lembra? Eu te aqui. Abre o olho para mim, por favor. O monitor seguia lento. Tiago segurava o choro numa fora quase desumana. 5 minutos. 10. 15. E entre os dedos de Bernardo mexeram quase nada, mas o suficiente para partir o coral dos 2 adultos ao meio. Ele abriu os olhos com esforo, tentando focar a imagem. F. Fera voz saiu rouca, arranhada, quase um pedido de socorro. Fernanda encostou a testa na dele, as lágrimas caindo. Sou eu, meu amor. Eu voltei. Eu te prometi. E eu cumpro o que prometo. Bernardo começou a chorar baixinho. Eu achei que você não vinha mais. Eu vim. E agora você precisa ficar forte para mim ter. Precisa comer. Ele fez que sim com a cabeça devagar, tentando segurar a emu. Pela primeira vez em uma semana, aceitou Gua. Depois uns goles de caldo. Fernanda comemorou como se fosse um milagre, e de certa forma era mesmo. Durante 3 dias, ela ficou ali sem sair, dormindo numa poltrona dura, dando comida na boca dele, contando estrias, tocando seu cabelo do jeitinho que o acalmava. Tiago tentava se aproximar, explicar, pedir perdão. Fernanda desviava os olhos toda vez. Depois a gente conversa. Era tudo que ela dizia. Mas ele percebia. Vez ou outra, no meio do cuidado, no meio da luta pela vida do menino, o olhar dela amolecia. Esse um pouco. Esse o suficiente para mostrar que a raiva estava... Mas nu era maior que o amor que ela carregava dentro do peito. Bernardo recebeu alta na mãe do 3º dia. Ao ver Fernanda arrumar a bolsa dele, perguntou baixinho. Fer, Vote vai ficar comigo? Vou, ela disse. Agora ninguém te tira de mim. Tiago ouviu. E entendeu que recuperar o amor dela seria um caminho longo.
Mas ele estava disposto a andar cada centímetro, porque naquele hospital, naquele quarto silencioso, ficou claro que Fernanda não tinha apenas salvado a vida de seu filho. Ela tinha salvado a dele também. A volta para Amanso foi silenciosa, quase dolorida. Bernardo dormia no banco de trás exausto, a cabeça apoiada no colo de Fernanda. Ela passava amor no cabelo dele com carinho, mas mantinha o olhar perdido pela janela fria distante, como algum que ainda sangra por dentro. Tiago dirigia tentando encontrar palavras, mas qualquer frase parecia pequena demais diante do estrago que ele tinha causado. Quando chegaram, Bernardo acordou devagar. Fervoc vai ficar aqui comigo. Vou, meu amor. Prometo. O menino sorriu pela primeira vez desde o hospital, e aquilo bastou para que Tiago entendesse. Aquela mulher era o ar que o filho respirava. Fernanda se mudou para o quarto de HSPED, oficialmente cuidadora. Na Pertica, o coral que sustentava o menino. Os dias seguintes foram de reconstruo. Bernardo voltou a comer, a brincar, a sorrir temido. Mas também não desgrudava de Fernanda nem por um segundo. Toda noite a mesma pergunta: vó que vai estar aqui quando eu acordar? Vou campeu. Dorme tranquilo. E Elias dormia porque acreditava nela. Enquanto isso, Tiago tentava aos poucos encontrar um espal entre eles. No jantar fazia perguntas. Nas manhãs puxava conversas. Às vezes os terreiros viam desenho juntos e Bernardo dormia no colo dela, deixando um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Fernanda não era grossa, não era fria, mas havia uma barreira, uma parede feita de dor e desconfiança. Até que uma noite, enquanto fazia xerra, na cozinha, Tiago entrou. Fernanda, posso te mostrar uma coisa. Ela não respondeu, mas também não saiu. Ele deu play no celular. Era a graval da CMera. Carmen entrando no quarto. O Údio. A voz dela. Agora voco, te ferrada. Fernanda fechou os olhos como quem leva um golpe no peito. Ela foi presa, disse Tiago baixinho. As acusais, Caram. Você limpa. Oficialmente. Para sempre. Obrigada por me mostrar. Ela respirou fundo. Mas isso não muda nada entre a gente. Ela virou para subir, mas Tiago arriscou. Voc incrível. O jeito que ama o Bernardo. Fernanda parou no primeiro degrau. Por um instante seu ombro tremeu. Mas ela não virou. Boa noite, Tiago. Os dias foram passando. A raiva dela Joto no era tempestade. Era chuva fina e insistente, mas menos cruel. Ela voltou a sorrir com Bernardo. Depois com Tiago por perto. Depois com Tiago bem perto. Aos poucos, como quem permite o sol entrar pelas frestas, ela abriu o espal. Uma noite Bernardo pediu para os TRS verem filme juntos. Ele adormeceu no meio e os dois o levaram para a cama. No corredor, carregados pela luz fraca do abajur, ficaram frente a frente. Obrigado por voltar, Tiago disse, e por não desistir dele. Fernanda engoliu a emu. Eu voltei por ele. S por ele. Mas ao dizer isso, ela mesma sentiu no era S por ele. No mais. E essa verdade começou a mudar tudo devagar do jeitinho que o amor costuma fazer. O tempo passou devagar, mas passou. As feridas de Fernanda não cicatrizaram de uma hora para outra, mas começaram a arder menos. Dentro da Manso, o que antes era tenso, virou silêncio, depois conversa, e aos poucos virou rotina de família. Bernardo estava mais forte, mais falante, mais seguro. Quase todo dia, ele puxava os dois pela mão para ver desenho juntos ou para mostrar algum carrinho velho que voltou a funcionar porque a Fer consertou. Era nítido o menino florescia ao lado dela. E Tiago também. Mas Fernanda continuava lutando contra o que sentia. Ela se pegava olhando para ele enquanto ele mexia no computador ou quando ria de algo que Bernardo dizia, e logo desviava o olhar, como se estivesse fazendo algo proibido.
Até a noite em que tudo mudou. Era quase meia-noite. Bernardo dormia profundamente. Fernanda desceu para pegar Gua e encontrou Tiago na cozinha, ainda trabalhando com olheiras e uma xícara esquecida ao lado do notebook. Vó que não dorme? Ela perguntou baixinho. Me distraio. Do cu. Ele respirou fundo como se já tivesse ensaiado a resposta. De pensar em Vok. Fernanda congelou. Sentiu o coral bater no peito como se tivesse sido empurrado para fora. Tiago, desculpa. Às vezes escapa. Ela se virou para a janela, tentando controlar a respiral. Sabe o que mais difícil, ela disse sem olhar para ele. Que eu queria te odiar. Facilitaria tudo. Tiago se aproximou devagar. E por que não consegue? Ela virou o rosto e, pela primeira vez, não fugiu do olhar dele. Porque por mais que eu tente, eu não consigo te odiar. Ele deu mais um passo. Estava tão perto que ela sentia o calor do corpo dele. Ento não tenta. Fica. Eu tenho medo. Eu prometo que não vou te machucar. Nunca mais. Como eu sei que você não vai mudar de ideia. Ele segurou a mão dela com cuidado, quase com reverência. Porque eu te amo, Fernanda. E acho que amo desde o dia em que te vi segurando os punhos do meu filho com coragem e amor ao mesmo tempo. Ela levou a mão livre ao rosto, tentando segurar o choro. Eu também te amo e odeio isso. Tu odeia, mas fica. Fernanda riu, entre lágrimas, aquele riso nervoso de quem finalmente se permite sentir. E ela fez o que vinha segurando havia meses, se aproximou. Ele a puxou com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. O beijo veio suave, quente, cheio de promessa, diferente do primeiro que tinha sido impulso. Esse era a escolha. Quando se separaram, Tiago sussurrou. O Bernardo vai ficar tu feliz? Ele sempre soube antes da gente, ela respondeu sorrindo. E ali na cozinha silenciosa, duas pessoas machucadas finalmente deixaram o amor entrar no como milagre, mas como consequência do cuidado do perdão e da coragem de tentar de novo. A mãe do casamento chegou com um cheiro de flor fresca no ar e uma paz que Fernanda nunca tinha sentido antes. No jardim da manso, cadeiras de madeira, flores brancas e um arco simples formavam o sem-rio. Nada luxuoso, nada exagerado, exatamente do jeitinho que ela sempre sonhou, mesmo sem admitir. Quando a Emsica comeou, Fernanda respirou fundo. Vestido simples, cabelo solto, buque de margaridas. Ami chorava na primeira fileira. Bernardo, agora com 10 anos, esperava ao lado de Tiago, segurando o anel com orgulho estampado no rosto. Fernanda caminhou pelo corredor devagar, sentindo cada passo como um capítulo sendo fechado e outro se abrindo. Quando encontrou o olhar de Tiago, viu tudo ali: arrependimento, amor gratido e a certeza de que, apesar de todos os tropéus, eles tinham escolhido ficar. Vocoite linda, ele sussurrou quando ela chegou perto. E vocoite chorando. Posso chorar no meu casamento. Bernardo revirou os olhos com um sorriso. Vox vou casar ou conversar? As risadas quebraram a tenso. O juiz comeou a cerimônia. Os votos vieram carregados de verdade. Tiago falou primeiro, a voz firme, mas emocionada. Fernanda respondeu com o coral inteiro sobre escolher amar todos os dias, sobre nunca desistir da família que estavam construindo. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Bernardo pulou entre eles. Agora aferminha-me de verdade. Eu que escolhi. O abral dos Terrés arrancou aplausos. Mais tarde, quando a festa J tinha virado risada e Emsica baixa, Bernardo puxou Fernanda pelo brau. Fer, posso te falar uma coisa? Claro, meu amor. Acho que a mami Helena ia gostar muito de você. Fernanda sentiu o mundo parar por um segundo. Você acha mesmo?
Acho. Ela queria que eu fosse feliz. E eu sou com você. Ela abraou o menino com fora, sentindo o peito transbordar. Quando a noite caiu, os terrés ficaram olhando as estrelas. Tiago abraou Fernanda por terrés e ela colocou a mão na barriga ainda discreta. Vai ter mais um membro nessa família, ela disse baixinho. Tiago congelou. Volta. Ela sorriu. T. Bernardo gritou pulando. Eu vou ser irmão mais velho. Eles se abraçaram rindo e chorando ao mesmo tempo. Depois de tudo dor, perdas de vidas e injustias, ali estavam eles completos. Moral da estria: às vezes a vida derruba, machuca, faz duvidar de tudo. Mas quando algum escolhe ficar mesmo nos seus piores dias, isso vale mais do que qualquer riqueza. Amor de verdade, no perfeito insistente. Ivoque. O que faria no lugar da Fernanda e do Tiago? Acha que ele merecia o perdão? Deixa seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais estrias que tocam o coral. Naquela noite, quando todos os Jotter tinham ido embora e se restava o silêncio bom de uma casa, finalmente em paz, Fernanda ficou sentada no jardim, olhando as luzes penduradas balanando de leve no vento. O casamento tinha sido lindo, simples, cheio de verdade. Mas agora, depois da festa, vinha o peso suave da realidade. Ela tinha uma família inteira, e isso ainda parecia um milagre difícil de acreditar. Tiago se aproximou devagar com aquele jeito dele, de quem não quer interromper, mas também não consegue ficar longe. Posso sentar? Pode, ela respondeu com um sorriso cansado, porém cheio de amor. Ele se sentou ao lado, tocou de leve na mão dela. Eu ainda não acredito que você disse sim. Eu também não acredito que você me pediu. Ela brincou rindo baixinho. Do outro lado do jardim, Bernardo observava os dois com um sorriso bobo, segurando um pratinho com brigadeiros que tinha escondido da festinha. Ele caminhou até. Ele sentou no meio e encostou a cábia no ombro de Fernanda. Eu te muito feliz, ele disse a voz jota, ficando sonolenta. A gente também, campeão. Tiago respondeu, beijando o topo da cabeça do filho. Fernanda passou a mão no cabelo do menino e, pela primeira vez, desde que tudo começou, desde o caos no quarto, desde o brinco plantado, desde a fome, desde as lágrimas, ela sentiu que o passado finalmente tinha ficado para trás. No porquê esqueceram, mas porque sobreviveram juntos. Bernardo fez carinho na barriga dela ainda pequena, ainda um segredo entre poucas pessoas. Ser que vai ser menina? O importante que venha com Sade, Fernanda disse. Mas eu queria uma menina, ele insistiu, para ensinar ela a não ter medo de nada, igual você me ensinou. Fernanda sorriu com os olhos marejados. Tiago abraçou os dois, formando aquele círculo apertado quente que J era a marca da nova família. A gente vai fazer tudo certo desta vez, ele disse. Com amor, com respeito, com paciência. A gente vai errar também, Fernanda respondeu. Mas juntos. A lua iluminava o jardim e era como se dissesse, Vox conseguiram. Ali no silêncio da noite, com Bernardo quase dormindo entre eles e um novo bebê a caminho, Fernanda sentiu que a vida estava devolvendo tudo o que um dia lhe tirou em dobro. E por mais que o caminho tivesse sido cheio de dor, ela sabia, valeu a pena. Cada passo, cada queda, cada recomeço. Porque onde existe amor de verdade, existe cura. E naquela casa, tu grande, tu vazia, um dia, agora, transbordava vida. Quer saber? Se você acredita que a vida sempre dá uma segunda chance para quem ama de verdade, deixa seu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve para receber mais estrias emocionantes como essa. Te espero na próxima. A casa respirava um silêncio novo desses que no assustam acolhem. Bernardo corria pelos corredores com a energia de sempre, mas agora com uma alegria diferente, mais leve. Ele repetia a todo mundo que via: eu vou ser irmão mais velho.
Fernanda e Tiago riam da empolgal dele, mas também se emocionavam. Aquela família que um dia quase se despedaçou por completo, agora crescia. E cada canto da manso parecia carregar um sopro de esperança. Numa tarde, Fernanda estava sentada no sofá, organizando algumas roupinhas de bebê que a me tinha mandado de presente. Tiago chegou devagar, abraçou ela por terrés e encostou a queibia no ombro dela. Sabes, vezes eu olho para tudo isso e tenho medo de acordar, ele confessou. Eu também tinha, Fernanda respondeu. Mas agora eu se agradeu. Bernardo entrou saltitando, segurando um desenho. Fiz pra bebe, olha! Era uma família de 4, ele, Fernanda, Tiago, e um bebe de cabelo colorido porque ainda no dê para saber segundo ele. Fernanda segurou o desenho como quem segura um tesouro. A gente venceu, né? Ela disse baixinho, olhando para Tiago. Vencemos porque você ficou. Porque você acreditou na gente. Fernanda sorriu, mas com os olhos cheios de rua. Mais tarde, noite, ela ficou olhando Bernardo dormir. A respirar tranquila, o rostinho sereno diferente daquele menino desesperado que ela conheceu. Tiago chegou e a abraçou pela cintura. Ele se ficou assim, porque você não desistiu dele. Ele disse. Porque ele não desistiu de mim, ela respondeu. Ali naquele quarto iluminado por um abajur fraquinho, Fernanda entendeu algo importante quando Voque escolhe amar algum de verdade mesmo quando assusta o amor, sempre encontra um jeito de transformar tudo. Lio de vida e às vezes tudo o que uma pessoa precisa para florescer, algum que permaneia. No algum perfeito. No algum rico. Apenas algum que fique. Amor de verdade presena e presena cura mais do que qualquer remédio. E vós, o que faria? No lugar da Fernanda. Deixe seu comentário curta, o vídeo. E se inscreva no canal para acompanhar mais estrias que aquecem o coral. Te vejo na próxima.